Vamos ficar em pé para ler uma escritura, lembrando ainda que nós estamos no capítulo 5, não foi? Do livro de Atos, capítulo 5 do livro de Atos. Louvado seja Deus. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto a seu marido. E houve um grande temor em todas as igrejas e em todos os que ouviam estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Nós oramos mais uma vez, sabendo que o Senhor é bom e que as misericórdias do Senhor são para sempre. Venha e nos abençoe aqui hoje à noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Às vezes nós recebemos muitas notícias ruins, notícias que nós não gostaríamos de receber. Eu ontem de manhã, quando acordei, um rapaz que trabalha, foi fazer um serviço lá em casa, disse: olha, eu vim ali e um carro matou uma garota de 13 anos. Ela foi atravessar a pista e o carro a pegou e matou na hora. Essa foi a primeira coisa que eu ouvi ontem, quando eu levantei. Essa notícia ruim, não é? E eu fiquei imaginando o que é um pai e uma mãe receber uma notícia desta. Daqui um pouquinho disse que o pai chegou, quando viu a filha caída, desmaiou, não é? Porque havia mandado uma filha para uma escola e depois a notícia que recebe é esta. Você que é pai, que é mãe, imagina
quão triste foi aquilo para aquela família ontem, né? Depois eu fiquei sabendo também do filho do irmão Marivaldo, que foi para a escola, quando voltou sentindo mal, foi averiguar, tinha apanhado uma infecção, essa produzida pelo rato aí, esta leptospirose, não é? E aí a gente, se for colher as informações aqui, aí você pega o pedido de oração, até ficou ali em cima, irmão Severino, pega ali para mim os papéis. Aí você vai ver uma irmã pedindo oração porque está doente. Outro irmão mandou agora mesmo um WhatsApp para mim pedisse a igreja para orar por ele, porque ele vai fazer uma entrevista para um trabalho. Quer dizer, você vê as pessoas sofrendo aflições, problemas, dificuldades. Um adoece, outro filho adoece, outro está desempregado. Aí chega um outro, está endividado, não é? E cada um traz consigo uma dor, uma dificuldade, um problema. Mas quando eu entrei aqui, eu tive duas alegrias. A primeira é de encontrar um irmão ali que me deu um abraço na chegada, né? Disse: eu tenho 3 anos que estou aqui, apertei sua mão hoje, apertei sua mão uma vez e deu certo de nos encontrarmos ali. Ele me deu um abraço. Olha, eu deu vontade de dar um abraço na irmã Miriam ali, mas eu dou daqui, viu, irmã Miriam? Deus te abençoe, viu? Felicidade de te ver aqui também. Louvado seja Deus. A senhora não pensa não, mas eu sinto sua falta em cada culto aqui, viu? É assim. Pois é. Dos irmãos todos, pois é. E a gente sabe que são barreiras, problemas, dores, não é? Esse som está querendo dar microfonia aqui o tempo todo. Então, mas tive uma outra alegria, além de ver estes irmãos, de ver vocês. Eu entrei e o irmão Ricardo estava cantando: breve vem o grande dia. E eu fiquei pensando, este é o dia dos dias. É o dia em que as suas lutas, as suas dores, os seus problemas vão findar. É o dia que nunca mais um terá dívida, outro ficará doente, outro terá problema com o marido, ou com mulher, ou com filhos. Este é o dia em que todas estas coisas passam. Depois o irmão Ricardo cantou Bíblia, livro dos livros. Você imagina se não fosse estas promessas contidas na Bíblia? A Bíblia vem trazendo para nós estas promessas. Isto nos dá força para levantar a cabeça e continuar. Você já pensou que é uma pessoa no mundo sem nenhuma esperança? Ele vai lutar, lutar e lutar e terminar vencido. Perdeu a batalha, não tem nenhuma promessa, nenhuma esperança. Para onde você vai? Como será a sua vida na eternidade? O que você espera receber? Nós esperamos encontrar. Primeiro quero ver meu Salvador. Depois nós temos santos ao redor do mundo, nossos irmãos, que nós queremos nos assentar para conversar. Falar um pouco com Abraão, hein? Sentar e ouvir sobre suas experiências. Falar um pouco com Paulo, não é? E como foram aquelas duras batalhas da vida, hein? Você pudesse conversar com o irmão Branda, não é?
e tantos outros irmãos que já partiram para o Senhor. Nós sabemos que um dia desse vamos estar todos juntos. Esta é a promessa que a Bíblia traz para todos nós. E além disso, além daqueles que já foram, nós encontrarmos muitos pelos quais estamos orando, estamos intercedendo e sabemos que Deus na hora certa responderá nossas orações. Então nós temos uma esperança. O mundo não tem esperança. Tá ruim esse retorno, viu? Tem um eco aqui, uma reverberação aqui, uma coisa voltando o tempo todo. Então, vai ficando velho e fica enjoado também, né? Mas tem essa esperança de ficar jovem. Quando ficar jovem, não tem nenhum enjoo mais, né? Acaba. Não é, irmã Lúcia? É, irmã Lúcia? Eu olhei, irmã. Aí, tá vendo? Quem é que tá feliz aqui porque vai ser jovem? Aí, ó. Eu já sei que ninguém quer ser velho aqui, viu? Eu fui numa loja buscar um quadro hoje. O irmão Francisco me deu uma fotografia de Jesus, daquela de Jesus, e eu mandei botar no quadro, bem grande. E aí eu fui buscar o quadro, aí a dona da loja, eles fizeram um serviço lá na igreja há 10 anos, quando a igreja foi construída, a vidraçaria. E eu fazia tempo que não me viam. Aí a dona olhou para mim e disse: mas o senhor é o pastor? Eu disse: sou. Mas o que o senhor está fazendo que o senhor não fica velho? Eu disse: ser velho para quê? Para que ser velho, né, irmã Lúcia? Vamos deixar essa história de velho de lado aqui, vamos ser jovens para sempre. Louvado seja Deus. Eu estava vendo a fotografia do irmão João outro dia com a cabecinha, o cabelinho preto. Depois ele quis se esconder, a irmã Lena ficou brava com ele. Ele passou um shampoo na cabeça, o cabelo ficou vermelho. Aí diz: não, vermelho não, João. Não tem jeito, né? O shampoo só faz enrolar o povo, né? Daqui um pouquinho o branco aparece lá e diz: estou por aqui, não tem jeito não, viu? Mas a gente tem esta esperança, não é? Vamos cantar. Breve vem o grande dia, o som ruim, em que lutas findarão todos males e agonias deste mundo cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho há de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á um canto dos remidos do Senhor.
cessará. Pois não haverá mais dor. Eu ouvir-se-á canto dos remidos do Senhor. Amém, 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 amém. Pode assentar. Louvado seja Deus. Essa esperança está viva em seu coração? Irmãos do som aí, acho que esse retorno aqui, ó. Esse retorno aqui está horrível. Baixa esse retorno, por favor, irmão Marivaldo. Está horrível esse som. Muito bem. A irmã Brana disse aqui numa mensagem que vocês vão receber, chamada "Há alguma coisa muito difícil para o Senhor?" Não há difícil, ainda mais muito difícil, né? Há alguma coisa muito difícil para o Senhor? E ele diz aqui que ele foi orar por uma menina e os pais eram de uma igreja que não cria em cura divina e, portanto, não queriam que ele fosse. Ela estava há 9 anos sem se levantar da cama. Pesava como que 28 quilos, uma moça. Disse que a perna dela era tão fina como um cabo de vassoura. O irmão Branham conta, ela tinha tuberculose naquela época e não conseguia sobreviver. E o irmão Branham disse que sentiu no coração de ir para um certo lugar e orar. Algo chamava ele para oração. E quando ele chegou e foi se ajoelhar, ajoelhou em cima de umas plantas, que disse que aquilo estava machucando ele. Ficou incômodo. Ele disse que se levantou dali, foi um pouco mais adiante, se ajoelhou, e lá era um cascalho. Ele disse: também não consegui ficar de joelho e orar. Me machucava, me incomodava. Fui um pouco adiante, estava meio íngreme, meio acidentado o terreno. Me levantei e fui para um outro lugar e começou os mosquitos. Ele disse: não conseguia orar, não conseguia. Ele disse: quando Deus tem algo para fazer, o diabo se levanta de todas as maneiras. Começa a vir todas as sortes de atrapalhos, não é? Para impedir que aquilo, para que você receba a sua bênção. E muitos desistem, dado o tamanho da pressão, tamanho das dificuldades que começam a aparecer. Eu conheço muita gente que parece que está colocando a mão em cima da bênção. Daqui um pouquinho as dificuldades são tão grandes que ele não tem força nem para estender a mão, sabe? Não dá conta de perseverar. E o irmão Branham disse: então logo em seguida, quando eu me aquietei, Deus veio e falou ao meu coração: vá orar por aquela moça. E quando ele foi, o pai não queria ter nada com aquilo, a mãe não queria que o irmão Branham fosse de jeito nenhum, mas ele foi. E quando ele entrou, ele disse: algo tão estranho aconteceu, porque ela não dava conta de pegar nem a vasilha para escarrar aquela coisa, aquela gosma, aquela catarro. Ela não segurava nem a vasilha na mão, de tão magra, de tão fraca,
que não tinha força nem para morrer. E tão difícil era a situação da moça. Ele disse: humanamente falando, eu nunca faria aquilo, mas algo veio sobre mim e eu tomei a moça pela mão e disse: levanta-te e anda. Olha, a moça não dava conta nem de segurar um copo, como é que ela ia ficar em pé e andar? Ele disse: mas algo veio ao meu coração e sem que eu pensasse, eu falei: levanta-te e anda. E ela se levantou e andou. E por muitos anos ela não fazia aquilo. Ela foi para a sala, se assentou no piano, e o pai estava lá fora no chiqueiro, porque não queria nem ver aquele quadro. E a mãe desmaiou quando olhou e viu a filha sentada no piano, tão magra, mas começando a tocar, que ele é o grande curador. Bendito é o sangue que sai das veias de Emanuel. Este Deus é um Deus tremendo. É um Deus que faz maravilhas. Eu quero dizer para vocês que nós atravessamos, sabe, no início deste ano, junto com este país, os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. E eu sabia, e havia uma pressão muito grande de Satanás sobre a nação e que aquilo viria sobre nós. Mas nós continuamos crendo. Amém. E eu gritei várias vezes do púlpito: não há crise. Amém. Nós não temos crise, nós temos Cristo. Problemas virão, pressões virão, dificuldades virão. Mas tem alguém que tem coragem de dizer assim: mas Jesus está comigo. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí então, irmãos, a partida do pastor Moisés Maia nos colocou com mais pressão ainda, de poder assistir esses lugares, de poder melhorar, porque não podemos estar pessoalmente em todos os lugares, dado o tamanho do trabalho e das coisas, das responsabilidades que nos são colocadas a cada dia. Tentamos melhorar e tudo isto vai-se dinheiro, vai-se custo, sabe? E parece que o diabo bota o pé em cima do suspiro assim e fala: eu vou matar ele sufocado agora. Não, vamos fechar as portas. E as coisas começam e tantas dificuldades vieram. E nós havíamos pensado no primeiro momento em nos juntar a um obreiro do irmão que trabalhava com o irmão Moisés e a gente pegar aqueles recursos daquelas igrejas para poder colocar um programa na televisão em Maceió, que até o pastor Moisés já havia falado comigo várias vezes sobre este assunto. Mas não é como você quer. E as coisas saem para um lado, saem para o outro, e daqui um pouquinho não se foi como pensava. E enquanto nós estávamos vivendo naquele momento e entregamos isso nas mãos do Senhor, eu não dei nenhum telefonema, eu não movi a ponta do meu dedo num computador para escrever, eu não pedi ninguém que fosse procurar televisão em Maceió, eu não fiz absolutamente nada. Você sabe o que é nada? É nada. Mas de repente, sem que você pudesse esperar, vem um e-mail. O diretor da televisão lá de Natal, onde temos programa, mandou um e-mail: o senhor não se interessaria por colocar programas em duas praças, Teresina e Maceió?
Teresina e Maceió. Aí eu mandei a Silmara escrever. Teresina não, Maceió sim. Mas cadê o dinheiro para pagar? A coisa arrochada no máximo. Cadê o recurso para pagar Maceió? Aí ele me mandou, disse: eu vou fazer um preço muito bom para o senhor. E nós temos um programa semanal em Natal, só no domingo, 1 hora, das 7 às 8 da manhã na Bandeirantes. E lá em Maceió também é na Bandeirantes. E aí o rapaz disse: nós vamos fazer aqui para o senhor um preço bom. E me mandou o valor. Me mandou o valor de quanto seria, não só domingo. Eu disse: eu quero um programa no mínimo sábado e domingo. Não quero só um dia como eu estou em Natal. E também pedi para que ele mudasse Natal para sábado e domingo. E ele me fez uma proposta, e eu não respondi, e eu fiquei calado, e disse: se é de Deus, isso vai dar certo. Eu já não fui atrás, não procurei, porque eu estou lá em Deuteronômio 28, são as bênçãos que tem que vir atrás de mim, elas que te alcançarão, é assim a promessa de Deus. Amém? Fiquei quieto. E daqui um pouquinho ele mandou outro e-mail: e daí, pastor? O senhor tem alguma resposta? E eu fiquei calado. Um dia depois que eu cheguei de uma viagem, na madrugada, eu me assentei no computador e escrevi. E disse para ele: olha, em Natal nós temos um programa numa TV fechada que não traz resultados. E a gente paga um preço baixo. Mas já foi através dali que nós abrimos Natal. O resultado é devagar, mas de alguma maneira foi a porta que nos abriu e que nós conseguimos entrar. Então eu tenho mantido esse programa mais por uma questão de amizade com o dono e fiquei ali. Fiquei. Daqui um pouco aí eu escrevi: olha, o valor que você me pediu, eu não posso pagar. Eu falei a verdade. Nós estamos muito apertados. Mas eu vou retirar um programa que eu tenho em Natal. E ele é de Natal. Aí na TV União. E o dinheiro que eu tenho é esse. É o dinheiro que eu pago lá. Se você quiser o mesmo dinheiro que eu pago aí em Natal, para que eu pague em Maceió o mesmo valor, é a única condição que eu tenho. E pronto. Mas é tão pequeno o valor, que o valor não dá para colocar um programa de rádio aqui em Recife. Não estou falando nem televisão. É tão pequeno o valor, que quando o Túlio e o irmão Severino vinham semana passada, que ele me mandou o contrato para assinar, o Túlio, que trabalha comigo, falou: pastor César, olha, o irmão Francisco já chegou a dizer: ó, pastor, é o seguinte, eu nem saio com o senhor. Eu tenho vergonha de sair com o senhor, porque quando pede um preço, o senhor bota tão baixo que eu fico com vergonha. Eu não tenho nem coragem de ficar perto do senhor quando o senhor vai negociar. Mas eu só negocio com a verdade, eu só posso fazer o que eu posso. Ele foi comigo lá em São Luís do Maranhão, pediram 12 mil reais e eu ofereci 4. Só posso pagar 4. E o homem não quis, mas eu só posso pagar 4. E vim embora. Mas daqui um pouquinho a mulher do homem adoeceu. E eu não sabia, do dono da televisão. Dono de não sei quantas emissoras de rádio e televisão lá em São Luís. E eu não sabia, a mulher dele estava gestante, perdeu a criança e tal, e foi para o hospital, e muita dificuldade de se recuperar e tal. E eu ligo para lá para saber
uma resposta dele, e ele me atendeu e disse: olha, eu não estou podendo falar com o senhor, porque a minha mulher está no hospital, eu estou aqui no hospital. Eu disse: mas eu não sabia, mas eu vou orar por ela. Amém. No outro dia o contrato estava lá na minha mão por R$4.000. Você sabe o que é que, quando Deus quer abrir as portas, Ele abre. E eu estava dizendo para o irmão Severino: nós vamos iniciar um programa na televisão em Maceió amanhã. Amanhã. Eu já disse para o irmão Severino, nós estávamos no carro conversando agora, se a gente já viu o milagre, nós estamos vendo mais um. Mais um. Entrar na Bandeirantes, em canal aberto, numa capital, pelo valor que nós estamos pagando, é só o nosso Deus, meu irmão. Então, eu quero dizer, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu olho essas coisas, eu vejo as dificuldades que aparecem, os desafios que vêm, uma coisa ou outra, eu disse: o milagre está acontecendo. Está vindo alguma coisa grande, está vindo um mover sobrenatural de Deus. E eu estou dizendo isso para que você entenda e aprenda que não há coisa muito difícil para Deus. Aqui, ó, a pergunta está aqui na Bíblia. Vamos ler a pergunta? O irmão Brana lê aqui a escritura desta mensagem. Vocês não estão com sono não, né? Não. Nem cansado, né? Não. Nem desanimado, né? Não. Dá para esperar eu achar, não dá? Amém. Então tá bom. Qual foi a escritura? Foi a escritura de Abraão. Abraão recebendo a visita dos anjos. É Gênesis capítulo 18, verso 14. Vamos ver essa escritura que o irmão Brana usou aqui. Eu li uma escritura, mas senti dirigido em poder comentar isso com vocês. 18, verso 14. Não é isso, 14. Aqui na minha tradução diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Preste bem atenção ao tempo determinado. Quando você achar que tem uma coisa muito difícil, saiba que ao tempo determinado Deus te visitará. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é da maneira que você quer, não é como você programa, mas ao tempo determinado o Senhor te visitará. Eu estou dizendo isto aqui para alguém. Talvez seja para todos e talvez você pode dizer: é para mim. Vocês estão me entendendo? Talvez você tenha uma necessidade que você está orando, e você está crendo, e você está esperando, e como Abraão estava esperando, por todos aqueles 25 anos, enquanto ele esperava, e a Sara sorriu. E gente pode sorrir e achar que você está louco, que é uma promessa que Deus não vai honrar. Mas eu pergunto: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Pois então a resposta vem assim, ó: ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida. Quer dizer, há um tempo determinado, há uma promessa que foi feita,
E se você tiver coragem de dizer, diga. Se não tiver, fica coragem. Mas Deus não se esquece da sua palavra. O que Ele me prometeu, Ele vai cumprir ao tempo determinado. Amém. Aleluia. 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 Eu me entusiasmo com isso, porque eu não vim aqui pensando em falar isto. Nunca imaginei que isto fosse levado para esta linha. Ter lido uma Bíblia aqui, só quero dizer para você, é isto: Deus vela sobre a sua palavra. Que coisa maravilhosa é crer na Bíblia, é crer na palavra de Deus. E se você crê, não há uma só pessoa aqui que Deus não visitará. Os velhos precisam de visitas. Eu estou orando, estou pedindo a Deus para nós chegarmos na velhice com saúde. E você que está jovem, não pense que é fácil, não. A velhice é uma coisa dolorosa. Vem o abandono, vem as pessoas que acham que você parece que é o lixo, sabe que você já caducou, que você está passado, que você não sabe de nada. Mas eu quero que você saiba que Deus está com você. Aleluia! Olha, eu amo a palavra de Deus, viu? Eu amo a palavra de Deus, porque esta é a verdade. Deus está com você, Deus está com... Se você crê, não há uma só pessoa aqui neste edifício que não esteja esperando o mover de Deus na vida dele. Não há uma só pessoa que Deus falhará. Mas você precisa aprender a crer e saber que há um tempo determinado para que Deus venha sobre você. Há uma coisa que eu amo ver na palavra, é que eu estou lendo o livro de Atos e que eu descobri. Nós vamos chegar nisto lá pelo capítulo 8. Você vai ver um Saulo se convertendo. Não foram todos que se converteram como Saulo. Não eram todos os que foram chamados como Saulo. Não eram todos os que iriam pregar. Não são todos chamados para pregar. Não eram todos que seriam usados para a cura divina. Ah, mas que coisa extraordinária é o ministério do irmão Brana. E eu sei que se isso estivesse sobre mim da mesma maneira, olha, isso seria muito maravilhoso, mas não tenho. Porque Deus não faz as coisas como a gente quer, Ele faz como Ele quer. Ele escolhe a pessoa, Ele dá o dom, Ele dá o ofício, Ele dá o trabalho, Ele dá a missão, Ele dá as cargas, Ele dá o grau de dificuldade que você pode suportar, mas Ele também prepara a vitória para você. Esta é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sabe que eu começo a olhar essas coisas e isto me conforta. Isto me conforta. Eu vejo um Paulo na cadeia. Eu nunca fui preso. Você também não, né? Então a gente diz graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Eu vejo o Paulo apanhar pelo Evangelho. Você já apanhou? Então a gente diz graças a Deus. Não é graças a Deus? Mas eu vejo o Paulo fez uma obra extraordinária que eu não fiz, porque Deus não me chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer, faça. O que diz o profeta? Uma boa dona de casa, uma boa mãe, um bom patrão, um bom empregado. Seja o que você for fazer, faça. Faça. Deus me colocou aqui e Deus está comigo. Isso é uma coisa que nós precisamos de ter em nossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Isto é que cada crente precisa ter e ver na Bíblia. Sabe? É que nós não somos chamados para ser iguais.
Aí quando você vai para a escritura que nós lemos, finalizando o capítulo 4, tinha um homem muito rico entre os discípulos que se chamava Barnabé. Será que todos eram ricos? Mas o Barnabé era. E por que as pessoas iam questionar e dizer assim: mas Deus, por que eu não sou rico igual o Barnabé? O Senhor é dono do ouro e da prata e eu sou seu filho como Barnabé é seu filho. Porque Deus quis fazer Barnabé rico e não quis fazer outros serem ricos. Amém. O irmão Branham quis questionar isso. Ele disse que uma certa vez foi visitar o seminário de Oxford e chegou e tudo era muito perfeito, aquelas máquinas que respondiam às cartas, que selavam, computadores, o prédio era uma coisa suntuosa, tapetes de luxo, era uma coisa extraordinária. E ele parou e olhou e disse, lembrou do escritóriozinho dele, uma maquinazinha de datilografar lá no canto, não tinha nada, não tinha prédio, não tinha nada. Aí ele disse, Deus não confiou em mim. Achou ruim. Sabe por quê? Porque Deus não confiou em mim, que eu seria capaz de administrar estas coisas, e não me deu isso. Ficou assim. E como ele começou a andar, Deus veio e falou: por que você não levanta os seus olhos para o céu? Levanta os seus olhos para cima. E disse: eu sou a tua porção. Você precisa aprender uma coisa. Você precisa aprender uma coisa, que a sua vida não é igual à vida do outro. Por isso nós não vivemos de imitação. Tem coragem de abrir a boca e dizer: pela graça de Deus sou o que sou. Quantas vezes o irmão Branham disse assim: eu não sou Billy Graham, mas Billy Graham também não é eu. Viu? Irmã Lúcia não é Vilani, e Vilani não é irmã Lúcia. Deus te colocou numa missão, Deus te deu outra missão, Deus te deu outra missão, Deus te colocou em outro. Você está me entendendo? Então isso é o que nós precisamos aprender. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver por que surgem os problemas na nossa vida. Pode olhar Paulo dizer que muitos irmãos, querendo ser ricos, caíram em muitos laços e tentações. Sabe? Muitos. Por quê? Porque não sabemos contentar com aquilo que Deus nos deu. E nós achamos, se o vizinho tem um carro, nós temos que ter um também. E se não temos, começamos a reclamar. E se olhamos para um irmão que tem e o outro não tem, diz: mas está vendo? Olha, aquele irmão tem e eu não tenho. E quando eu disser para você que aqui na terra as coisas não são iguais, você não é igual a outra pessoa. E se eu disser para você que no céu também você não vai ser igual ao seu irmão, a sua casa no céu não é igual, ou então Deus teria que fazer um conjunto habitacional no céu, porque senão a irmã Edilene ia reclamar da casa da irmã a Geni. Não. Irmã Geni ganhou uma casa melhor do que eu. Não. Você sabe que não? Eu gosto do profeta Mobrando na mensagem Coisas que Hão de Ser. Ele disse: Deus é tão bom. Tem alguém que tem coragem de dizer: Deus é tão bom, mas tão bom. E Ele fez para você o que Ele preparou para você. É aquilo que realmente você vai amar, e 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 vai ser feliz para sempre.
Coisa maravilhosa. É uma coisa que cada vez aquilo te satisfaz, porque aqui na terra, irmãos, eu já aprendi isto, já constatei isto. Aqui na terra, tudo é ilusório. Se você compra um sapato que está na vitrine ali, você diz, mas aquele sapato, quando você calça ele, ele é um sapato. Se você compra um carro, aquela é a realização. Uma semana depois você começa a achar o defeito do carro. Se você diz assim, mas eu gostaria de ter uma casa, mas aquela casa, se eu tivesse uma casa daquela, seria muito feliz. Daqui um pouquinho você vai ver que tem outra mais bonita, você começa a ficar com o olho comprido na outra. Infelizmente é assim. E muitos, sabe, por não perceber isso, é assim mesmo também, ó. Ixi, aquela moça, se eu casasse com ela, daqui um pouquinho está de olho na outra. No outro. Feio, mas é verdade. Porque as pessoas não se realizam. Mas você sabe, na eternidade, o que você vai ser, porque as pessoas não são felizes nem com elas. Uma olha e diz, mas a minha orelha é curta, ou a minha orelha é grande, meu nariz é grande, minha boca é não sei o quê, meu cabelo não é igual ao daquela irmã. Ninguém é feliz. Ninguém é, olha, mas é assim. Preste atenção para você ver, mas quando estivermos lá, do outro lado, você não será como a outra não será como você. Você não terá uma casa que na próxima semana você vai desejar ter outra, porque o que Deus fez, Ele fez para encher o seu coração de alegria e de gozo para sempre. Olha, quantas vezes o profeta William Branham disse assim, olha, mas eu espero que ele me dê uma casa lá na beira de um rio, numa montanha, lá na beira de um lago, de um rio. Aquilo é o que ele gostava. E eu não sei como vai ser, mas vai ser uma coisa que vai encher a alma do profeta. Uma coisa eu sei e vou lhe dizer: se nós temos hoje um planeta que uma parte é água, ou duas partes são águas e uma é terra, e o mar vai abrir espaço, não vai existir, você não pode imaginar o que é que Deus preparou. Só tem uma coisa que vou lhe dizer com certeza: a surpresa é tão grande e a sua felicidade será tão grande. E eu amo pensar no céu, porque o céu não será um lugar monótono, cansativo, sabe, que você vai ficar lá dizendo assim, glória, ô irmão, dê glória aí, oh aleluia, oh amém, mas Jesus, o Senhor é bom, mas só assim na base da manivela. O céu é um lugar tão bom, tão maravilhoso, a sua alegria será perene, você não ouvirá notícias ruins, os acontecimentos serão melhores e melhores e melhores e melhores a cada dia. Olha, breve vem este dia. Eu só estou aqui de pé pregando porque eu creio nisso. Mas aqui na Bíblia, nós vamos olhar aqui que o Barnabé vendeu a propriedade e depositou o dinheiro nos pés dos apóstolos. Uma coisa eu aprendi com esta lição. Aprendi que os crentes aqui na Bíblia tinham esta esperança que eu estou tentando transmitir para você, que há uma terra maravilhosa, que há um lugar muito melhor do que isto aqui, que você não coloque as suas esperanças em nada daqui desta terra, porque tudo aqui é ilusório e nada te satisfaz. E eles estavam tão desprendidos disto, que diziam, olha, eu tenho tanto, eu não preciso disto, porque eu estou indo para esta outra terra. Isto foi o que motivou. Você não consegue ver em nenhum lugar na Bíblia aonde
Pedro, Tiago, João, Marcos tivesse escrito ou tivesse pregado e dito assim: venda a sua propriedade e venha trazer o seu dinheiro. Não é doutrina, não era ensinamento, era prática, era algo voluntário, era algo que movia o coração de alguém para dar. Não era nada obrigado, porque Deus não aceita nada obrigado, sabe? Nem seu cabelo obrigado, não corte porque Deus proibiu, não vale nada. Você vai estar careca, viu? Porque no seu coração o desejo é cortar. Eu não visto calça ou não visto short por causa disto, porque você está fazendo as coisas obrigada. Você não é obrigado, você é livre. Eu faço porque eu creio, porque é um gozo, porque é um prazer, porque Deus faz tanto por mim que isso não é nada a fazer para Ele. Qual é o sacrifício que tem nisso? Ah não, mas é uma dificuldade. Quer ver o sacrifício? Eu podia estar com a bermuda aí, mas eu não estou com 50 centímetros de pano para baixo. Difícil, não é? Morreu. Ai, que dificuldade, porque eu botei 50 centímetros de pano na minha calça a mais. E não estou mostrando minha canela cabeluda para os outros. Hein? É essa a dificuldade que as pessoas criam. Não há dificuldade, há um prazer. É isto que Deus quer que eu faça, mas eu vou fazer tranquilo. Louvado seja o nome de Jesus. Difícil foi carregar uma cruz, difícil foi apanhar, difícil foi morrer, difícil foi deixar o céu e a sua glória para vir aqui por causa de pessoas tão ruins como nós. Aí você vai ver sofrimento e dificuldade. E ainda propor te dar um corpo novo, fazer você jovem, construir mansão para você, hein? Mansão de ouro. Eu vou falar uma coisa para vocês de coração, Eu fui ver uns irmãos trabalhando no sítio pesado do sol, e eu sei que tem pedreiros, tem serventes, tem gente que trabalha no sol, no calor, suando, e depois pega o dízimo e vem trazer ao Senhor. Olha, irmãos, aquilo é uma coisa, sabe, que você quando olha dói. O irmão Branham sofreu com isso, porque ele viu uma irmã que estava no sol lá no sítio capinando, pobre, viúva, com 2 filhos para criar, juntar o dinheirozinho do dízimo e trazer. O irmão Branham pegou e disse: não vou receber esse dinheiro, não, eu nem preciso dele. Disse: eu vou devolver. Pegou o dinheiro e foi devolver para a irmã Hattie Moser. E Deus falou: não tire a bênção da minha serva. Você está achando que isto aí é doloroso porque você está olhando com olhos humanos, mas deixa você pegar o que você já deu de dízimos e de ofertas, sabe? E olhar, não compra a maçaneta, uma só, de ouro, hein? Daquela mansão não, daquele palácio. Gente, pode parecer utopia, mas é verdade. Deus quer que você ajunte tesouros no céu. É verdade. Louvado seja Deus. Então essas são as coisas que consolam, que confortam, que ajudam, sabe? Que faz você dizer assim: mas eu tenho certeza. É até um hino que diz, como é que diz assim? Se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará. Não entra nenhum pobre para lá, não entra nenhum doente para lá, não vai nenhum aleijado para lá. Aí você diz: mas eu queria viver era aqui, eu queria ser rico é aqui. Mas quantos anos você vive aqui?
a 90. E lá? E lá? Quantos anos você vai ser rico? 90 aqui? Ou quer viver rico eternamente? Louvado seja Deus! Pessoas ficam apegadas a esta vida. Isto aqui, quanto mais você vive, até tem uma palavra que é engraçada, já chama-se vaidade. Vaidade. Quanto mais você vive, a idade vai. E é só, o que é vaidade? Futilidade. Viva mais 1, mais 2, mais 3, mais 100 anos. Olha o que vaidade. Salomão terminou, ajuntou muita idade, correu atrás do vento. Mas que tal estufar o peito e dizer: eu tenho vida eterna, eu sou filho de Deus, tudo que Deus tem é para mim. Aleluia! Isso tira o coração da gente daqui e coloca lá. Eu não sou goiano, você não é pernambucano. Nós somos cidadãos do reino do céu. A minha cidade está no céu. Tem alguém que tem coragem de dizer isso? Está lá. Louvado seja Deus. Aí você vê. Mas tem, infelizmente, aqueles que vêm para a igreja, como era uma prática, não uma doutrina, de se vender propriedades e depositar valores nos pés dos apóstolos. O Barnabé fez aquilo voluntariamente. Daqui um pouquinho, Ananias e Safira fez por imitação. Não havia fé no coração deles, mas eram pessoas ricas. O Ananias e Safira. Por que eu digo que eram ricos? Porque a Bíblia é tão precisa em suas palavras, que no capítulo 5 aqui do livro de Atos, vamos ver aqui, diz que um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu. Por que a Bíblia botou uma propriedade? Podia ter falado assim: vendeu a propriedade. Se vendeu a propriedade, vendeu a única que tinha. O artigo estava definido. É assim, irmão João? O senhor que é professor de português? Vendeu, irmã Lúcia, assim? Vendeu uma, porque tinha mais. Agora, não havia doutrina para que eles viessem e depositassem o dinheiro e dessem o dinheiro. Ele poderia ter vendido a propriedade, vamos dizer aqui, 200 milhões, e falar assim: eu vou dar só 10 mil. É o que eu sinto no meu coração de dar. A propriedade é minha, não havia nenhuma doutrina, eu vou dar 10 mil de oferta lá para dar para os pobres. Mas ele não fez, ele fez exatamente o que Abraão fez com a Sara. Chamou a Sara e disse: se perguntar se você é minha mulher, diga que você é minha irmã. E ele falou desse jeito: se perguntar se nós vendemos a propriedade foi por tanto, então diga que foi. Vendeu por 200, então nós vamos dar só 10. Se perguntar, diga que nós vendemos por 10. Não era o valor, era a mentira. Era o tratar falsamente as coisas. Vocês estão me entendendo? Amém. Entende o que a Bíblia diz? Porque mentiste ao Espírito do Senhor. Fez escondido, combinado com a mulher. Não tinha, estava fazendo apenas para imitar. E eu conheço isso, Deus me perdoe, mas eu conheço isto muito de perto. Eu vivi em Goiás e eu convivi com assembleianos, vou falar abertamente.
eles não são dizimistas, na sua grande maioria não são. E os fazendeiros então, por sua excelência, mas de vez em quando a igreja vive de festa, festa do coral, festa do aniversário do pastor, festa de não sei de quê, festa da mocidade, festa da banda, festa do conjunto dos jovens, festa das crianças, festa, cada dia tem uma festa. Aí um fazendeiro daquele de Goiás disse: pode deixar que o boi eu dou, mas dízimo não. É o dar para... Olha aqui, nós estamos agradecidos porque a comida dessa festa quem está dando é o irmão fulano de tal. É para citar o nome, é para aparecer. Você está me entendendo? Não há fé naquilo. E o Ananias e Safira foi fazer só isso. O que ele queria é que seu nome ficasse na Bíblia, e ficou. Que a igreja soubesse que ele estava dando, e ficou escrito. Mas ficou escrito uma pessoa que morreu como mentiroso, como um mau exemplo, sabe? Mas ficou também escrito para que os crentes aprendam a ser verdadeiros, a fazer as coisas para Deus de verdade. Olha, eu me batizei porque quero Jesus, eu quero seguir o Evangelho, eu me visto assim porque Deus quer assim. Olha, eu trato meus irmãos bem, e eu trato minha mulher e meu marido em respeito porque eu sou verdadeiro. Eu estou aqui porque amo a verdade. Você está me entendendo? Este é o exemplo que eu gostaria que cada crente absorvesse e não vivesse assim. Porque quantos irmãs... eu calcei aquele sapato com salto alto, que eu vi a irmã que estava com o sapato alto lá, e ninguém falou nada. Então eu posso cortar. Eu cortei o cabelo porque a irmã fulana cortou. Tem gente que quer passar base na unha, tem gente que vem com a saia arrochada porque viu o outro fazer. E nós, entre os homens, eu conheço tantos. Eu vou caçar porque o irmão Brana gostava de caçar. Mas isso é irmão Brana. Quem gostava de caçar era ele, não era só eu. Eu já fui caçar. Lá em Goiás, meu sogro tinha uma fazenda, 3.000 hectares de terra. Vamos lá, vamos caçar. Chegou um monte de irmão, vamos. Todo mundo, meu amigo, vai sofrer mais do que subaco de aleijado. No mês de junho, um frio de matar. Botei uma camiseta, Giovana, sabe? Uma camisa, uma blusa de lã, arranjei uma coberta, um saco, botamos uma rede dentro, subimos numa árvore, uma onça debaixo a noite toda. Mas que beleza! Que noite maravilhosa! Só de vez em quando escutava o esturro da bicha no meio da mata, assim, a gente ali assim, eu disse, será que ela não pula aqui e pega o fundo da rede? Não. Um frio, pegava no pé, não sentia o pé, duro, gelado. Gelado. Umas folhas das árvores enchia de orvalho, de vez em quando despejava na cabeça da gente. Mas bom demais caçar. Aquilo era o irmão Brana que gostava de enfiar na neve, de não sei o quê. Vá fazer porque o outro faz para você ver o que é. Quando chegou lá no outro dia, o irmão disse, eu nunca mais volto aqui. Mas não volta mesmo não. Qualquer um que for fazer as coisas sem ser chamado, olha, eu vou inventar de ser pregador, venha calçar meu sapato, bora. Aí meus filhos falam, pai, como é que o senhor aguenta? Não sei como é que o senhor aguenta. Vocês pega um carro aqui, sai daqui, vai para ali, vai para ali, vai para aqui, chega ali, vai para ali, vai para aqui, e daqui um pouco, mas como é que o senhor aguenta? Eu não sei. Eu não sei, mas sabe o que é isso? Porque você foi chamado para fazer aquilo. Deus vinha me treinando por anos aquilo. Vou botar você para vender aqui. Aí sai de um carro, até hoje. Um dia eu levantei essa semana ali. Quando eu levantei, o irmão disse, o senhor levantou, parece que o senhor tem um jeito na coluna. Eu disse, isso é de muitos anos. Quando andava naquelas Brasílias, que o banco dela era assim, quando chegava na frente do cliente, eu dizia,
para ajeitar a coluna. Isso é lá de muitos anos, ainda na mocidade ficou as heranças. E Deus esfolando, leva para aqui, enfrenta o calor do sertão, volta para cá, vai para lá, viaja para aqui, pega o carro, enfia para Goiás, volta de Goiás. Você está pensando que é brincadeira? Porque Deus sabia o que Ele queria fazer. Então eu vou preparar você para esse trabalho. E eu estou aqui o mês que vem, vou para os 60. E vou dizer para você, com mais saúde do que quando tinha 50, quando tinha 40, e com muito mais disposição para trabalhar para o Evangelho. Cada dia que passa a coisa fica melhor. Louvado seja Deus, é assim. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas Deus estava trabalhando. Então não faça nada que você não foi chamado, que você daqui um pouquinho começa a reclamar por aqui. Ai, que coisa. Casei porque eu achei que era bom, porque a fulana tinha casado, mas casamento não é lá essas coisas. Por que você casou? Porque viu os outros casar. Por isso eu não dou palpite para ninguém casar. Eu não dou. Ninguém nunca me viu, sabe, inventar de fazer reuniãozinha de jovens para poder os jovens fazer arranjar um casamento assim. Ei, quem vai casar vai arranjar sarna para coçar. É isso que eu falo aqui. Não falo ou não falo? Arranja uma coceirinha boa, mas arranja. E eu mesmo não quero ficar solteiro, não. Que negócio ruim, rapaz. Negócio ruim você rolar de noite, passar a mão e não achar a morena, rapaz. Que negócio mais ruim. Maria disse que é verdade. Fica quieta aí. Tô botando fogo só a casar não, viu? Fica quieta aí, viu? Não, eu quero. Mas não queira mesmo não. Mas louvado seja Deus, você não pode fazer as coisas porque outros estão fazendo. Mas se Deus te chamou para fazer, eu sei que o irmão Brando diz assim: Deus vai te treinar e vai te equipar. O irmão Brana disse: Deus treinou João Batista 30 anos para usar 6 meses. Depois de 6 meses pode morrer. Não quero mais usar ele. Pode cortar o pescoço, porque ele já apontou o dedo, ele já me batizou, ele já cumpriu o ministério dele. Cada um tem um tempo, tem um ministério, tem um trabalho para fazer. E Deus vem te treinando, às vezes, desde a sua infância, sem você perceber, para o que Ele quer que você seja. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, você pega, Paulo nunca quis casar. Agora, porque Paulo não quis casar, inventa outros e não casar para você ver o que é que vai dar. Faz o que a Igreja Católica fez. Proibiu o casamento e os padres vão ser padres. Daqui uns são efeminados, outros são adúlteros, outros são molestadores de crianças. Porque não foram chamados para aquilo. Vocês estão entendendo? Cada um precisa ficar no lugar, na maneira como Deus o chamou. Ora, aqui estava o Barnabé, desprendido, coração aberto. Vou vendendo, para que eu quero isso? Porque a gente entende, nunca viu falar da mulher de Barnabé também. Parece que era outro solteiro. Eu vou dar tudo, para que eu quero essa riqueza todinha? E deu. Aí o Ananias e Safira foi fazer só porque viu o outro fazer. E quando foi fazer, o olho cresceu e disse: eu não vou dar isso tudo não. Começa assim. Você quer ver uma coisa? É feio, gente, mas é verdade. Se você não tem no coração de ser dizimista, não traga 10 centavos não, porque Deus não recebe. Se você vai pegar o dízimo, meu Deus, estou tão precisando para pagar a luz, eu precisava para comprar o gás, eu vou dar esse dinheiro, o pastor está andando de carro novo. Queria que eu andasse de carro velho? Parece que a vida que você dá é mais importante do que o carro.
O pastor é um homem, olha, que está pregando e tem uma vida e tem dedicado ao evangelho. Isso não se fala. Fala assim: o pastor está de carro novo. É o carro mais importante do que a minha vida? É o carro mais importante do que o que eu estou trazendo para a sua alma? É uma pobreza tão grande. Eu não vou dar isso não. Não dê, não traga seu dinheiro, não traga nada. Traga se estiver dentro do seu coração, sabe? Faz voluntariamente, Deus te recompensará. Eu acho isso tão extraordinário, o comportamento do irmão Branham. Já passei da hora hoje? Já não, né? Vou terminando. Eu ia entrar nesse assunto aqui mais fundo, mas vou entrando, devagarzinho a gente vai chegando lá. Eu ia falar uma coisa aqui do irmão Branham. O irmão Branham, cada dia que passa, eu sou mais crente, creio mais no ministério do profeta, dada a sinceridade, a maneira como ele agia com as coisas. Nesta última mensagem aí, somente uma vez mais, o irmão Branham, no parágrafo 11 desta mensagem, pode pegar lá e ver, parágrafo 11, o irmão Branham diz: eu quero agradecer ao proprietário deste edifício, que tão bondosamente nos cedeu para que nós tivéssemos estes cultos aqui. Quero agradecer ao zelador, às pessoas que colaboraram para que nós tivéssemos esse culto. Preste atenção, que ao espírito do profeta. E disse: sei que ainda hoje eles não são salvos. Eles não são salvos, mas eu sei que eles serão lá na eternidade, simplesmente porque fez aquilo de coração para ajudar, para que o evangelho fosse pregado. Eu parei e fiquei, viu, irmão Júnior? Sabe o que é a sensibilidade de entender do que era a beleza do que está se fazendo? Mas quer ver um espírito nojento? Eu vi o Edir Macedo da Universal falar assim: você tem uma casa, um apartamento, você podia vender seu apartamento e sua casa antes de morrer, ou então passar a escritura dela para mim, porque se você deixar aí, quando você morrer, seus filhos vão brigar por causa daquilo, e depois vão pegar o dinheiro, vão tomar cachaça e vão fumar maconha. Então dê para mim que eu vou pregar o evangelho com o seu dinheiro. Você está na sepultura e eu estou pregando o evangelho com o seu dinheiro. Eu disse: caba sem vergonha, cafajeste, enrolando as pessoas, sabe? Quer saber de uma coisa? Não, isto não é dar, isto é implorar as pessoas, isto é convencer as pessoas. Os apóstolos nunca fizeram isso. Nunca. O irmão Branham nunca pediu para ninguém nem um centavo. Muito pelo contrário, quando alguém se dispunha a fazer qualquer coisa, ele disse: isto na eternidade contará a seu favor. E você não sabe quantas coisas você já fez por esta obra, que você pensa que Deus passou despercebido. Na eternidade isto te encontrará novamente. Mas é daqueles que fazem com alegria, amém, com o coração, com a alma, ou Deus não recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu estava pregando esse final de semana em Brasília e toquei nesse assunto. Aí tinha um irmão assentado, aí cutucou na esposa dele, disse: é assim, eu só conheço na igreja pessoas que dizem assim: se nós somos a igreja primitiva, por que que os ricos, aqueles que têm alguma coisa, não vendem para distribuir para os pobres? Eu disse: eu só conheço isto em pessoas
que Deus não quis confiar para eles certas coisas aqui na terra. Ou seja, que não foram bem-sucedidos no trabalho, que não conseguiram casas, que não conseguiram bens, e que ficam dizendo assim: se nós somos, por que o outro não faz, não dá para nós? Por que o irmão Gilvan não vende aquela mansão dele e vem dar para nós aqui? Não fica rindo dele não, viu, irmão Júnior? Pois é, irmão Paulo Ribeiro também riu ali à vontade. Não, por que não vem? Mas você sabe o que é isso? Isto é inveja, isto é olho comprido, sabe? Isto é gente que não tem temor de Deus. Você não vê um rico, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem um salário, dizer assim, ó: oh, se nós somos a igreja primitiva, então eu vou pegar minhas coisas, assim, irmão Ricardo, vou vender minha farmácia e vou dar os remédios tudo para os outros, o dinheiro. Vou ficar sem nada, mas depois está pedindo. Não, não é assim, gente. Isso nunca foi assim na Bíblia. Isso é uma coisa que você precisa de carregar no seu coração. É assim, ó: quando você vê alguém falar uma bobagem dessa, pode saber que ele é invejoso. Só isto que está no coração dele. Ou é preguiçoso, ou é desorganizado, ou não quer trabalhar e quer encostar nos outros. Mas é esta classe. Porque se ele soubesse quem ele é, ele diria: eu vou viver mais 20 ou 30. Como aquele irmão que tinha uma mulher problemática, cheia de, mas encrencava. E a mãe dele chegou para ele e disse: meu filho, larga essa mulher. Ele falou: mãe, eu já tenho 55. Se eu tiver que suportar mais 50, vai ser só 50. Na eternidade eu vou ser feliz. Olha, quem sabe que tem um tesouro guardado lá, que me importa se eu tenho pouco aqui? Eu quero saber o que eu tenho para a eternidade. Este é o Evangelho. O Evangelho é este. Não é um evangelho de resposta para esta vida. Não estou pregando para esta vida, estou pregando aqui o evangelho eterno. Louvado seja Deus. Então, ó, como é que o poeta compôs o hino e disse: bem pouco importa ir morar num alto monte à beira-mar, ou numa casa, ou numa gruta, boa ou ruim. Eu quero saber se Cristo está ali. Se Cristo estiver ali, é céu para mim. É céu para mim. Louvado seja Deus. Tem alguém que crê que Jesus está com você? É mais importante do que dinheiro, do que bens, de qualquer outra coisa aqui. Se for, diga amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Amém. Amém? Aqui tem um aviso, ó. Um aviso que haverá culto, que dia? Culto amanhã em Jaboatão, no centro, na Praça do Rosário, em frente ao Banco do Brasil, às 3:30 da tarde. Os irmãos de Recife escutaram? Amém. Ó, amanhã haverá culto em Jaboatão, lá no centro, na Praça do Rosário, em frente ao Banco do Brasil, às 3:30 da tarde. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos. E diga: achei Jesus. Achei o meu descanso. Achei o meu tesouro. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito.
pra mim. Diga com a sua voz: Jesus é tudo pra mim. Diga: Jesus é tudo pra mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Jesus é. Agora pega todas as suas necessidades, todos os seus problemas, e levante-o na sua mão. Tudo que te aflige, tudo que você anseia e anela. E eu pergunto para você: haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Hein? Então olha para o problema, para a dor, para a dificuldade, para o desafio e diz: diga para você, como disse o salmista: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Deus espera no tempo determinado, que bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo espera ainda, por quê? Porque te abates, ó minha alma, te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, Deus espera, porque bem cedo Ele virá. Meu Senhor, eu sei que é tão difícil lutar contra o tempo e contra o relógio, Senhor. Quando estamos doentes, queremos uma recuperação rápida. Quando estamos em problemas, queremos que o Senhor venha imediatamente. Quando estamos sendo desafiados, queremos ver o Senhor na batalha. Pai, é tão difícil para nós, os humanos, que temos o relógio, o tempo, trabalhando contra nós. Portanto, te peço, aumenta a nossa fé e descansa a nossa alma. Descansa a alma deste povo aqui hoje à noite, Pai. E cada um volte para casa dizendo: a minha hora vai chegar. Ele virá me ajudar. Ele se compadecerá de mim. Ele responderá a minha oração. Ele virá no tempo marcado. Pai, conceda o que cada um nesta hora colocou na sua mão. O grande problema, o grande momento, a grande dificuldade, que não é nada para ti, Senhor. É muito para o homem, para o Senhor não é nada. Portanto, nós apresentamos o filho do irmão Marivaldo,
Oh Pai, faça com que os poderes daquela doença diminua a cada segundo, a cada instante, que diminua e desapareça. Peço no nome de Jesus, peço por cada lar, peço por esses pedidos de oração, de irmãos e de irmãs que vieram, quem sabe, aflitos, mas que alcance do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome santo de Jesus. Aceita aqueles que estão te agradecendo por vitórias, por bênçãos. O Senhor merece ser glorificado. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Agora, as demais coisas, ponha força em nós para seguirmos caminhando. Em nome de Jesus, guarda o nosso regresso para casa, o nosso descanso, a nossa noite. E se houver uma manhã que sejamos melhores, e quero te pedir, desvia o mal das nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lembrar, então, aqui está a irmã Marilene agradecendo por mais um ano de vida do Agenor. Deus te abençoe, irmão Agenor. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão Agenor. Louvado seja. A irmã Nerise agradece pelas orações. Aqui tem esses pedidos e todos eles já foram orados. Agradecemos aos irmãos que estão na internet e convidamos a todos para o culto amanhã às 3:30 da tarde lá em Jaboatão, e convidamos para voltar no domingo, mas de verdade, para adorarmos a Deus. Deus te abençoe. Enquanto nós saímos cantando, dizendo: sigo pelo mundo caminhando sem parar, venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar, mas não posso parar. Sou filho de Deus, sou um caminhante de fé, e aprendi que não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Quem precisa dele? Deus, eu preciso dele. Dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Chegar onde está Jesus de Nazaré. Deus, eu preciso de ti. Dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Nazaré, ai, se você, meu aleluia. Não desistirei.
parar. Sou um filho de Deus, sou um caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de ti, dá-me forças pra continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé, eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Indigno, tão indigno era eu, em Fá maior. Indigno, tão indigno era eu, que não sei como foi que me amou. Indigno, tão indigno, que quando me achou, eu não sei como foi que me amou. Só sei que foi grande o seu amor, foi tão grande que minha alma salvou. Indigno, tão indigno, que quando me achou, eu não sei